Hoje estamos aqui então, pessoal, com o Quintão, do canal do Quintão, e com o Bernardo, do canal O Barrete, e obviamente eu, Rafaela Teixeira, do Mega Cult, para falarmos um pouco sobre slashers, que, como muitos de vocês já sabem e tantos outros podem não saber, é um subgénero do terror, onde geralmente nós temos, ali como o Quintão tem na sua imagem, uma personagem que é uma espécie de psicopata, não, é mesmo um psicopata, vamos ser sinceros, é um assassino em série, que geralmente está mascarado, como também vemos na imagem do Bernardo e também na minha, e que está indiscriminadamente a matar vítimas. Basicamente é isto, e a altura que nós percebemos que houve mais deste tipo de filmes foi, por exemplo, nos anos 70 e 80, foi sobretudo nessa altura, mas entretanto, depois nos anos 90 continuámos também a ter, o Scream, por acaso, o primeiro filme é de 96, mas depois, como nós sabemos, começou a diminuir um pouco esse tipo de filmes, porque as pessoas começaram a fartar-se dessa estrutura que era sempre a mesma, onde, por exemplo, nós temos uma Final Girl, que geralmente é a protagonista, que no final acaba por enfrentar esse assassino misterioso e nós descobrimos quem ele é. Pronto, mas isto aqui não acontece sempre, existem também exceções, como nós vamos perceber também ao longo deste vídeo. Quero também avisar-vos desde já uma coisa que eu e o Quintão fazemos sempre, que é, este vídeo tem o apoio do Terror PT, que é um site que, Bernardo, caso não conheças, e sendo um fã de terror, tens que seguir e tens que conhecer, porque Conheço, sim, é Vale lá muito a que pena. estão, vale mesmo muito a pena, e é lá que estão a maior parte das notícias de terror, e obviamente também é português, portanto temos que apoiar o conteúdo que é feito aqui em Portugal. Que a nacional é bom, não é? Exatamente. Portanto, eu quero começar exatamente pela saga Scream, que, como eu já referi, o primeiro filme é de 96, e esta não podia faltar, não é verdade? E porquê? É assim, não me levei a mal, porque eu sei que há muita gente que gosta dos clássicos e que se calhar iria optar exatamente por começar por falar dos clássicos, mas eu optei porquê que eu optei por esta saga? Olha, lembrei-me, tenho os filmes cá em casa, tenho a coleção, como o Quintão também tem, que eu sei. Já está aí buscar Por para acaso, lá. tenho aqui. Calos. Pronto. Na verdade são 4 filmes, o Quintão ainda lhe falta um, pronto. Mas eu lembrei-me estes dias e fui rever os filmes e opa, a experiência é incrível. Realmente são filmes que nós continuamos a revisitar e é por um bom motivo. Para mim, são mesmo filmes que são realmente muito divertidos. E o que é que acontece nesta história? Logo no primeiro filme somos apresentados ao Ghostface, pronto, que está aqui atrás, que para mim faz uma coisa que é mesmo incrível, que é ligar às pessoas antes de as matar e fazer uma pergunta que todos nós conhecemos, que é, por exemplo, qual é que é o teu filme de terror favorito, e diverte-se com as mortes, portanto acaba por nós, enquanto espectadores, também nos divertimos muito com essas mortes, exatamente porque temos esta perspectiva do assassino, em primeiro lugar, mas também porque nos identificamos muito com as personagens que estamos a ver, porque são personagens, o filme tem imensas referências a filmes, muitas vezes as personagens estão a falar sobre o género, ou seja, os filmes todos da saga, mas principalmente o primeiro, têm uma grande metalinguagem sobre o terror, que é muito importante e que para nós fãs de terror não há como não nos identificarmos com toda esta narrativa e entrarmos realmente na história e divertirmos. No fundo acaba por ser isso, mas o tom nunca passa para um tom mais brincadeira, à semelhança do que nós temos a falar no nosso primeiro vídeo aqui do Horror Lovers. Não existe tanto essa questão, aqui o tom é mais sério e nós conseguimos levar toda a situação que se está a passar no filme a sério. Além disso, nós temos uma Final Girl, podíamos não ter, porque como eu disse, há slashers em que isso não acontece, mas aqui temos, que é a Sydney, e ela também é construída de uma forma, a meu ver, brilhante, porque nós temos uma personagem que é mostrada logo de início como uma personagem muito sofrida, e depois nós percebemos ao longo dos filmes, que é também uma questão aqui importante, que é essa personagem ir evoluindo ao longo de 4 filmes, e como sabemos há um quinto em preparação, percebemos que essa personagem tem que estar constantemente a enfrentar o seu passado e novamente a enfrentar situações que acabam por a destabilizar e fazer com que ela sofra ainda mais. Portanto, é inevitável nós estarmos aqui nesta luta e a querer no fundo que ela vença, não é que ela tenha aquela vitória gloriosa de uma Final Girl merecida. E eu não sei se vocês sabem, mas esse termo Final Girl foi dado pela primeira vez em 92, num livro, que eu por acaso tenho aqui a autora, que é Carol Clover, não sei se vocês sabem, e ela nesse livro, quando falou pela primeira vez do conceito, defendeu que exatamente nós estávamos muitas vezes na perspectiva do assassino, e isso é que tornava a experiência do terror tão imersiva, como no caso agora aqui dos Screams, por exemplo,
Ou seja, ela já falava sobre isto em 92 e o Scream em 96 já estava a adaptar esta ideia. Mas o que ela dizia era exatamente isto, que nós estávamos na perspectiva do assassino e só depois, mais para o final do filme, é que entrávamos na perspectiva da protagonista. Eu consigo perceber esta visão, de certa forma, mas na verdade eu acho que isso acontece ao longo de todo o filme. Eu acho que nós estamos constantemente a saltar entre um e outro e acho que é esse balanço que faz Sim. com que a experiência seja realmente muito imersiva. Mas pronto, era isto que eu queria dizer sobre o Scream. Eu realmente diverti-me muito. Acho que nós, ao termos 4 filmes desta saga, já construímos uma grande familiaridade com estas personagens e que continua a crescer, porque vamos ter um quinto. E acho que é isso que nos faz sempre voltar a estes filmes. Claro que não são perfeitos, sobretudo o 3. É como o cabelo da Gale. Existem ali alguns problemas a nível da história, mas de qualquer forma entrega sempre uma experiência intensa quando chega à parte do clímax, e isso é inegável. E pronto, então, o que é que tens a dizer sobre esta saga? Olha, Eu sei que também escolherias. O que tinha a dizer sobre esta saga, que também era a minha escolha, eu adoro Scream. Aliás, eu posso dizer que Scream é a minha segunda opção que eu vou falar a seguir. São os filmes que me introduziram ao universo de terror. São filmes que eu tenho um certo carinho. Inclusive, Scream tem um filme que eu não gostei muito, que é o terceiro, como tu bem disseste, Rafael. E se há algo que eu me fascina em Scream, são as cenas de abertura. Porque todas as cenas de abertura são icónicas. Desde a inicial, em que temos aquela atriz, a Drew Barrymore. Eu sou muito mal a dizer nomes, como quem já me segue já sabe como é que eu Não se sou. preocupe, eu também. Mas vocês sabem quem é? É Drew, como é que ela se chama? Vocês sabem pronunciar melhor que eu. Acho que é Barrymore. Eu não vou arriscar Acho que é. sequer. Olha, Não para vou quem não arriscar. sabe, para Eu quem acho não que sabe, é fizeste um aquela bom atriz, trabalho. Anjo Charlie, é a atriz do ET, é a atriz daquela série da Netflix, em que Ai. eles são canibais. Eu vi Não essa interessa. série. Santa Clara Diet. Exato, pronto, Santa Clarita Diet. É uma coisa assim. exato, é a protagonista dessas séries e desses filmes todos. A cena dela é icónica. Depois também temos a abertura na sala de cinema, também é É a minha fantástica. favorita. Mas, inclusive, a minha abertura favorita é do quarto filme, em que situa. Opa, é difícil falar sobre isso, mas são filmes dentro de filmes. Para mim, aquilo foi mesmo uma cena de abertura pensada fora da caixa. Mas se algo que me fascina em Scream é, sobretudo, os assassinos. Porque, por exemplo, em Halloween, em Texas Chainsaw Massacre, em Hellraiser, os assassinos são seres humanos normais, são entidades, são mutantes, em vários filmes. Aqui o assassino é alguém que nós conhecemos. Pode ser o nosso melhor amigo, pode ser a nossa namorada, o nosso namorado, podem ser os nossos pais, entendem? Qualquer um em Scream é suspeito e qualquer um tem motivações para assassinar aquelas personagens. E é isso que me intriga em Scream. Porque eu passo passo o filme inteiro de Scream à espera de descobrir quem é o assassino. É assim, obviamente que agora ao rever já sei quem são os assassinos, mas da primeira vez que os vi passei o tempo todo a pensar, ok, aquela personagem que é assassina, depois aquela personagem está a morrer, penso, não, afinal é aquele. E para quem não sabe, Scream recebeu 2 séries. Assim, foram 3 temporadas divididas em 2 séries. E nenhuma delas conseguiu retirar essa essência dos filmes originais. Como a Rafaela falou, é uma saga de filmes muito boa, com uma metalinguagem única, e a série falhou redondamente em retirar essa essência. Temos personagens muito básicas, personagens totalmente fúteis, parecem retiradas daquelas séries teenager da CW. Depois, aquilo foi tão fracasso e os assassinos são tão previsíveis que eu descobri a identidade dos assassinos nos primeiros episódios. No quinto episódio da primeira temporada sabia quem era o assassino, e na segunda temporada, logo no primeiro episódio, também já sabia quem era o assassino, porque basta fazer um bocadinho as contas, ver quem foi atacado, quem não foi, descobrimos logo. Entretanto, a série foi um flop, foi um fracasso total, e tentaram revitalizar a saga através do reboot na série, mas também fracassaram totalmente porque trouxeram uma mensagem totalmente errada para fãs de terror, em que eu não sei se posso ser spoiler, não vou revelar a identidade do assassino, só vou revelar o motivo. Não sei se posso. Podes, avança por conta e risco. Pronto, eu não vou revelar quem é o assassino, mas deram um motivo que é estúpido, desculpem o termo, é ridículo, em que basicamente eles dizem que quem é fã de filmes de terror tem probabilidade de ser um assassino. Ou seja, nós gostamos de terror, somos desequilibrados, temos um distúrbio mental porque gostamos de terror. Foi essa motivação que deram na terceira temporada de Scream. Eu achei isso totalmente estúpido. Isso também está um bocadinho no 2, também essa discussão sobre a violência e sobre os filmes, mas isso, pelo que eu ouvi, foi uma resposta do realizador a uma crítica. Exato. Exatamente sobre isso. Mas no Scream 2 fizeram isso muito bem, mas na terceira temporada de Scream fizeram isso de forma totalmente terrível. Quanto ao quinto filme, eu estou ansioso, mas há um problema que é, nós não temos Wes Craven na realização. Wes Craven é um dos grandes pais de terror, é um dos realizadores que tenho grande respeito.
Infelizmente ele faleceu em 2014, 2015 e ele é o pai de Scream. Ele é que teve as ideias para criar Scream, ele que desenvolveu filmes como A Nightmare on Elm Street, como The People, 100 Stairs, uma série de filmes muito conhecidos no universo de terror. E, infelizmente ele não está cá mais entre nós e eu espero que o próximo filme Scream consiga ser tão bom como ele conseguiu fazer com Scream 1, Scream 2 e Scream 4, porque Scream 3 para mim não conta. Sim, e Exato. dentro dos filmes que falaste do Craven, eu acrescentava o The Last House on the Left, de Sim. 72, que foi um choque na altura e hoje em dia continua a deixar uma marca no cinema de terror. E é um filme que, ao contrário de muitos filmes que sucederam deste género, que tem uma mensagem, que é fundamentalmente a mensagem de que violência gera violência, apesar de tu não teres propensão a ser uma pessoa violenta, quando deparado com violência, podes muito facilmente ceder a essa mesma violência. E o Wes Craven, que realizou e escreveu, na altura, em 72, esse filme, The Last House on the Left, não quis fazer apenas um filme sensacional em termos de sensacionalismo, de exploração, o típico exploitation film. E além desse, o The Hills Have Eyes, que teve inúmeras sequelas e também remakes que também deram origem a sequelas. O original também é dele, de 77, e também aconselho fortemente. É o que eu tenho a acrescentar em Só vi o relação ao Wes remake. Craven. Deves ver o original, porque vale a pena. Só uma à parte, eu adorei o remake. Porquê? Porque mais uma coisa dos slashers que eu vou falar é que nos slashers, geralmente, não digo todos, mas em geral, os protagonistas são sempre jovens, sempre adolescentes, ou seja, adolescentes no ensino secundário, universitários, a morrer. No Deal Have Ice, pelo menos o remake, acho que no original também é igual, temos uma família. E esse filme é fantástico porque nos coloca na perspectiva das personagens, é fácil encaixarmos nelas. Porque nós pensamos, o que é que nós faríamos se estivéssemos com a nossa família nesta situação? E sem dúvida que isso é fantástico, é muito imersivo. Mas eles no remake acrescentaram o ângulo do problema ser potencialmente nuclear, e o original não tem essa componente e é muito mais cru, muito mais duro. É? E o remake, que é de um cineasta espanhol, ou hispânico pelo menos, Alejandro Aya. Posso estar Eu enganado. acho que ele é francês porque ele realizou o Attention, em francês, Sim, é Attention, não sei falar como, não posso sei estar falar enganado francês. agora no nome do cineasta, mas adiante. Attention, não, alguém sabe falar francês? Haute tension. Pronto, vamos parar por aqui com as Olha, Também é pronúncias. slasher, também aconselho a ver, mas é muito cru. Eu Não é acho, para todos. eu acho também que vocês agora estavam aqui a falar de remakes e tudo mais. Eu acho que esse também é um tema que não pode falhar aqui. Nós estamos a falar de slashers, nós não podemos falhar nesta questão, que é, existem muitas sequelas e existe muito aquela ideia que os slashers vão perdendo qualidade. No Scream não acontece tanto isso, mas noutros, por exemplo, Sexta-feira 13, existe muito essa questão. E acho que nós também tínhamos falar um pouco sobre essa ideia que há aqui, um certo preconceito. E outra questão, que é tentarmos perceber se os slashers estão realmente a morrer, que são cada vez mais raros, ou se vocês acham que vai haver aqui um regresso dos slashers, e se acham também se há slashers mais recentes que acabam por trazer características diferentes. Eu tenho um ponto a acrescentar aqui, mas passo-vos a palavra primeiro e depois eu... Posso falar? Claro. Eu hoje estou a falar muito, então. eu no vídeo anterior Não, estive muito força, calado então. e hoje estou a falar bastante porque é um subgénero de terror que eu amo. Estás à vontade. Eu cresci com ele. E vocês sabem que o terror é cíclico. Nós tivemos essa onda de slasher nos anos 80, depois nos anos 90 também foi um bocadinho slashers e outros subgéneros, mais um bocadinho aqueles thrillers policiais como Silêncios Inocentes. Década de 2000, década de 2000, eu não sei muito bem o que aconteceu na década de 2000, mas acho que foi a década mais negra dos filmes de terror, porque só tivemos porcaria em geral. Salvo algumas exceções. Pois, isso é altamente... Estou a falar a nível comercial, atenção. A nível comercial, a nível porque tu comercial vais... tivemos porcaria na década de 2000. exploras um bocadinho e encontras boas pérolas, mas, Desculpem, mas sim, a modo década de 2000, mais se me agora lembrar, comercial. foi a década mais do torture porn, nível grandes géneros de terror, a nível comercial. Sim, Esta década de 2010 foi o género do terror sobrenatural. Tivemos Conjuring, também found footage, Graça Paranormal, etc. E eu acho que agora a nova moda, isto é assim, estou a prever, não sou nenhuma maia, não sou nenhum. É a minha Então a previsão, Maia. é a minha então, previsão a Maia. enquanto fã de terror e das notícias que eu leio. Acho que
Eles estão a apostar muito em slashers, mas com uma crítica social. Aliás, o próximo Scream 5, irá apostar num elenco muito diversificado. Será à base de um elenco hispânico. E também a protagonista será, supostamente, e segundo leaks que eu li, eu sou aquela pessoa que pesquisa mesmo muito sobre Scream, a protagonista será lésbica. E eles Ok, estão a Essa apostar um não bocado na sabia. diversidade e pronto. nas questões sociais. E acho Cá que é um vamos pouco isso que nós. vai surgir. São slashers, mas com uma grande crítica social, um pouco como foi o Us. O Us não é bem slasher, mas Também não sei se regressamos um entender o género. bocadinho às origens do terror aqui. Mas tem uma Fala-se componente. criticar. Sim, Uma componente. mas tem aquela crítica social. Eu não sei se me Claro. Sim, entende. sim, mas não podes reduzir o Us a um slasher. Não, Mas não, não. mas tem aquela componente, principalmente no primeiro ato, de uma família ou personagens cercadas, mas é um bocadinho mais no estilo do filmes como em termos de violência domiciliar, como o The Exato. Invitation, o thriller The Invitation, ou ainda o primeiro, estava a faltar o nome, aquela saga, a primeira purga, o The Sim. Purge, o primeiro também está nessa onda, mas depois há sagas as quais eu não me estou a lembrar o nome, mas que se focam muito nessa componente de invasão Eu sei um filme. domiciliar. Strangers. Força, Eu ia os realmente. Strangers, sim, O The Us. Strangers. O Us também. O Rush, 2016. sim, o Rush Muito é bom. altamente inventivo Eu ia nessa, falar sobre esse filme, exatamente nesta questão sim, de um nessa slasher reinventado. onda, sim, sim, por facto da protagonista ser Sim, surda e muda, não é? sim. Isso torna toda a envolvência, toda a forma como o filme está mecanizado muito diferente de uma personagem que está a protagonizar num filme que é um bocadinho mais do mesmo. Então, sim, esses são boas referências. Mas em relação a se os slashers se estão a reinventar, nós ainda há pouquíssimo pouco tempo tivemos o Wrong Turn, agora realizado pelo Mike P. Nelson, mais um remake, e lá está, neste remake houve muito pouca novidade, no entanto, com a mesma premissa, foi um bocadinho a execução aqui que bateu certo. É um filme que eu por acaso gostei e aconselho para quem está mais enverdado nos slashers e no cinema de terror neste género em particular. Acho que vai conseguir encontrar algumas cenas assombrosas, mas em termos de Aquela enredo cena. é muito. Sim, aquela cena que não Eu não posso vamos dizer o que ficar é. por aqui é assombrosa É e muito. é algo inovadora no meio de um filme Eu que. fiquei arrepiado, já não ficava há muito tempo arrepiado a ver uma cena E o assim no filme. final, a última cena, que se Deixa-me só, prolonga e deixa-me prolonga e só discordar uma prolonga coisa com a contigo. musiquinha, é incrível. Mas Eu bem, concordo, mas só discordo um ponto. Eu acho que este filme, força. a nível comercial, porque o terror tem várias camadas, tem aquela camada mais comercial, tem uma camada mais indie, mais alternativa. Eu acho que para o que é feito comercialmente, atualmente, este filme foi muito, muito original, Bernardo. É isso Não nisso que eu achei. discordo. Eu vou-te Não dizer achei. porquê. A nível Foi uma comercial. amálgama de outros filmes. Porque geralmente slasher tens o assassino, mata aqueles personagens, depois há aquela batalha entre a Final Girl, o assassino ou o Final Boy. O assassino morre geralmente, depois é simples clichês. Neste filme tem um twist ali no meio. Tentam mudar. Poderia ser um pouco, poderia ser como os outros Wrong Turns, mas não, eles tentaram inovar. Não sei se já viste o novo Wrong Turn de Rafaela. Não, eu já te disse, eu quero ver tudo, ainda não Tens de arranjei ver. tempo, mas eu tenho que Mas ver tudo. isso, Portanto, eles isso tentaram tem. inovar, tentaram dar ali uma volta narrativa. É assim, não soube muito bem. Houve ali alguns pormenores que não ficaram assim muito bem, mas eu acho que foram inventivos nesse aspecto. Imagina, por exemplo, aquilo fez-me recordar muito o Midsommar, a certo ponto. Na questão do culto, na Exato. envolvência de um culto que vive de uma forma bastante alternativa, mas conjurou isso com outros filmes do género que para mim não soube muito a fresco. A frescura esteve um pouco na execução de como é que eles aplicaram a história, como é que eles nos fizeram aproximar as personagens, que já aí tem a questão das políticas de género, também já começam a inserir alguns fatores, como por exemplo o facto de termos casais gays no filme, mas que lá está, ainda não chegámos ao ponto em que isso é verdadeiramente importante para a história. Claro que a inclusão é importante e
coisas más acontecem tanto a heterossexuais como a homossexuais, e aqui nunca esteve em causa isso, só que agora as narrativas incluem esses detalhes como uma tentativa de refrescar, e eu acho que não conseguem fazer. Nesse ponto de vista, acho que a história... Eu quero acrescentar aqui uma coisa, que é... Força. Eu no outro dia, por acaso, entrevistei um ator brasileiro, como vocês sabem, e ele interpreta na série Todo o Vapor, que é uma série que está na Amazon Prime, uma personagem gay pela primeira vez. E uma das coisas que ele me disse, e que neste ponto de vista eu concordo com o que o Bernardo está a dizer, é que essas situações vão ser positivas, digamos, claro que já é positivo aparecerem porque trazem representatividade, mas vão ser verdadeiramente positivas quando o facto de existirem no filme não é assim tão falado, não é assim tão relevante. Ou seja, uma coisa só é tratada como normalidade quando não é tão espicaçada, no sentido de estar-se sempre a referir mas tem muita representatividade porque tem uma personagem lésbica. Há bocadinho falava o Quintão do Scream 5. Ou seja, quando isso deixar de ser um fator de uau, estão a perceber? É que vai verdadeiramente fazer uma igualdade. Ainda sobressai porque é algo e também desse ator. Há cerca de, por exemplo, até 3 anos atrás, a nível de filmes mais comerciais, não tinhas uma personagem homossexual nem nada disso. Claro. Eram quase inexistentes. E quando existiam, eram uma espécie de alívio cómico ou eram muito caricatoriais. E gozados até. Mas sim. Agora, quando aparecem, eu acho que, obviamente, é positivo porque é necessário haver representatividade, mas ao mesmo tempo considero que não deve ser uma coisa do género vamos só meter aqui para agradar as pessoas. Foi um caso... Estão a perceber? A minha opinião vai trazer dislikes deste vídeo, mas foi o caso do Avengers Endgame. Colocar uma não, concordo totalmente. Concordo totalmente. Aquela cena onde as mulheres, as personagens femininas partem todas no meio de uma batalha. Estou a falar da personagem homossexual do Endgame. Pronto, a Marvel soltou uma notícia a dizer que uma homossexual. Pois, é o problema. A Marvel soltou uma notícia a dizer que iam lançar uma personagem homossexual no Endgame. Toda a gente pensou, isso será o Capitão América, será o Bucky, quem é que será? E na verdade, o que é que aconteceu? O realizador interpretou uma personagem, um figurante, em que ele disse, tenho muitas salas do meu marido, que ele desapareceu com o blip, e foi só isso e seguiu em frente. Mas repara, mas mesmo já a própria cena, o Endgame gostei imenso. Acho que está um culminar de uma saga que ainda está em andamento, mas aquilo foi um ponto alto de uma saga que, em termos de execução e da estrutura do filme, acho que está muito bem feito. Tem uma parte meditativa e tem uma parte mais agreste. E acho que a junção das duas ao longo, ou seja, para quem esteve a acompanhar a saga toda, chega àquele momento e sabe quem são os personagens, o que desejam e estamos all-in com eles. Mas depois tem pequenas cenas como aquela em que as mulheres se juntam todas para combater os demóniozinhos, e eu acho que a inclusão de cenas dessas é de uma forma só para apelar a aplausos no cinema por parte de pessoas que são ou melhor, que têm ideais politicamente mais despertos, mais woke. E acho que é uma cena totalmente desnecessária que está lá só e apenas para apelar a um determinado punhado de moviegoers. Pronto, mas não conhecia essa questão da homossexualidade de uma personagem anexa, ainda é mais grave. Portanto, lá está. Acho que... E aquela questão da própria J.K. Rowling mudar a narrativa dos filmes nos tweets em termos do género que as personagens mais apreciam sexualmente. Pronto, coisas desse género que estão a acontecer por todo lado e o cinema de terror não é também uma vítima disso. Portanto, há de haver um slasher que assassine esses ideais menos bem incutidos nas narrativas, e de facto também não acho que é causa de frescura para as histórias. Só para terminar esta observação, eu acho que o cinema mais alternativo, o cinema indie, consegue fazer isso muito bem. Consegue retratar personagens, consegue retratar personagens homossexuais, mulheres, personagens negras de forma muito boa. Eu acho que o cinema comercial tem um bocadinho maior dificuldade de fazer isso, porque eles tentam incutir, colocar minorias, colocar personagens homossexuais, debater temas como feminismo,
de forma muito forçada só para lucrarem com isso, entendem? Eles são produtores, mas um produtor de Hollywood o que é que pensa? Vamos falar sobre feminismo só para ganhar mais uns trocos, ou vamos falar sobre homossexuais só para ganhar mais milhões. Entendem? Eles tentam fazer isso. Enquanto alguém do cinema independente já tenta estudar sobre estes assuntos, tenta falar com pessoas, por exemplo, com mulheres, com homossexuais, com pessoas de raça negra, saber os problemas delas, entendem? Os grandes estúdios, geralmente estou a falar estou a falar de uma forma geral, tem mais dificuldade nisso e já observa-se muito, por exemplo, na Disney, observa-se também muito em muitos outros casos. Claro, eu Por exemplo, concordo com vocês dois. houve um filme, que é o Assassination Nation, que foi um realizador Sim. que tentou abordar um homem, que tentou abordar problemas que as mulheres sofrem que as mulheres sofrem, tentou abordar o feminismo. E fez isso de uma forma tão muito absurda, tão muito limitada, que até diversas feministas se revoltaram contra o filme, mas aquele filme era ridículo, que já nem era nem era um filme feminista, era um filme feminista. Eu estou-me aqui a atrapalhar todo. Isto, no fundo, é uma questão de soar a falso. Eu também não gosto quando soa a falso. E é uma questão também de tratar os assuntos com maior ou menor profundidade. No fundo, se vamos ao cerne da questão, é isso que está aqui em causa. São temas muito delicados e é necessário ter conhecimento para os retratar. Não é Claro. só, vamos ganhar uns trocos e nós falar sobre isto. E já Mas está. vamos Não. ao Bernardo. Bernardo, É. diz-nos então a Sim, sua escolha. vamos voltar um bocadinho ao passado. Estivemos aqui a falar um pouco daquilo que será o futuro dos slashers, isso é mais animador ou não, mas eu trago-vos aqui um filme que foi basicamente onde tudo começou. O filme que desenhou as premissas que futuros filmes como Friday the 13th ou até mesmo o Halloween, mas menos, aplicaram para começar a constituir o subgénero dos slashers. E estou a falar de um filme italiano que se chama Ecologia del Delito. E agora fiz um del Delito, parece que estou a falar espanhol, mas isto era suposto soar italiano, mas o meu italiano, como estão a ver, é ótimo. Em inglês chama-se Bay of Blood. É um filme que estreou em 1971, já foi denotado por outros títulos, houve uma polémicazinha, inclusive, que a certo ponto o filme foi chamado como é que era? Era The Last House on the Left 2. Lá está, foi uma polémicazinha engraçada, só para chamar a atenção das pessoas, porque aqui o nome pesa muito, como nós percebemos nas subsequentes sequelas que os originais desenvolvem. Mas o que é que trata este filme? Este filme é passado numa baía, é realizado pelo Mario Bava, um senhor italiano, que a história ronda em torno de uma baía, uma propriedade, e a condessa dessa propriedade morre no início e presume-se que foi um suicídio. Só que nós sabemos que não foi. E todo o filme é um conjunto de personagens a lutar para saber e para obter a herança dessa baía. Daí o Bay of Blood. Portanto, será uma baía de sangue, porque, como previsivelmente podem estar a pensar, muitos deles, se não todos mesmo, acabam por bater as botas. E é muito interessante porque aqui estão os princípios do género, que é violência, né? Sexo, muito importante nos slashers também, como vocês sabem, e a morte, portanto, dos personagens que vão simplesmente, muitas vezes, existindo nas circunstâncias neste caso é uma baía, no Friday the 13th é um lago, no caso de Nightmare on Elm Street é nos sonhos, que é também um conceito inventivo que já vamos falar, não é, Quintão? Daqui a bocadinho. Mas lá está, este Bay of Blood, em termos de enredo, é altamente confuso. Portanto, é uma desgraça em termos de argumento, no sentido em que é bastante confuso quem é que está no domínio, numa posição mais dominante para com quem, e quem é que é o assassino, e se há múltiplos assassinos, e
tudo se cruza e acaba por ficar um pouco confuso, só que aqui o interesse deste filme está nos efeitos práticos das mortes, que são muito interessantes, muito, muito interessantes. Nós temos aqui, portanto, a recordar que estamos em 71. Temos aqui efeitos práticos de primeira linha, com machetes na cabeça, com objetos metálicos a perfurar corpos. Algumas destas mortes foram imitadas literalmente pelo Friday the 13th, portanto está aqui a inspiração inicial para quem gostar de perceber mais estes detalhes e de enquadrar os filmes numa perspectiva mais histórica e o que é que influenciou o quê. Isto chega ao ponto de termos as mortes aqui imitadas. Tem uma banda sonora muito característica que mistura percussão com sintetizadores. E é muito interessante porque este género de filmes não costuma, atualmente, ter a atenção a estes pormenores que este filme teve. Portanto, nota-se que há aqui paixão no desenvolvimento deste filme, que foi extremamente limitado. Portanto, aqui o Mário Bava filmou o Bay of Blood com um orçamento muito, muito raso e numa localidade pequena, que ele conseguiu extrair o máximo dela graças a um movimento de câmara e um trabalho de câmara inventivo, um trabalho de câmara cuidado, que faz parecer que é uma baía grande, quando na verdade é apenas uma propriedadezinha. E aqui é um bocadinho a questão da escassez a coçar o engenho. É muito interessante percebermos estes pormenores e lá está, ainda que o filme não seja uma altíssima recomendação, é um filme que inclusive termina de uma forma abrupta e percebemos que tudo o que precedeu é muito na essência do entretenimento. Não estamos aqui a tentar andar com grandes morais para trás e para a frente, mas sim entreter com uma história que, apesar de ser uma confusão, é divertida. E principalmente se tivermos em conta todos estes aspectos de que não havia slashers, portanto não havia este conceito das mortes e do sexo e de violência, não estavam ainda impressos na história do cinema. Nós tínhamos um exemplo de um avôzinho de slashers, por exemplo, se quisermos estender ao máximo, é o Psycho. Portanto, o Psycho já tem aqui elementos de slashers, só que definitivamente não é um deles, tem apenas características, toques. E sim, acho que é um filme, Bay of Blood, que devem visitar, nem que seja por pura curiosidade. Tem nudez também, eu sei que há fãs de cinema de terror que apreciam essa questão, e tem uma contraposição de calmaria com velocidade e desespero interessantes, que depois é espelhado não só nas personagens como no trabalho de câmara. Temos cenas às vezes muito calmas e contemplativas, com um background da Bahia e mulheres bonitas. Outras vezes temos violência da boa para regalo dos nossos olhos. Mas é isto, tenho a dizer. Mas olha, Bernardo, eu quero fazer-te uma pergunta. Eu não conheço a obra, por acaso. Fiquei com interesse de ver. Mas queria-te perguntar, tu falaste aí que o argumento é muito confuso e eu acabei por não perceber muito bem se tu sentiste que o argumento era confuso num sentido negativo ou se, de acordo com a sinopse que tu deste aqui, acaba por ser também uma espécie de técnica também da própria história para envolver mais o espectador. Por exemplo, há bocadinho o Quintão falava que em Scream nós estamos constantemente a tentar adivinhar quem é que cometeu os crimes, quem é que é o vilão da história. Tu sentiste isso aqui, ou seja, que havia essa ligação, ou é simplesmente uma história que não foi bem contada? Pronto. Não, aqui a tua pergunta é boa. A tua pergunta é boa porque isto pode ser perfeitamente propositado para adensar o mistério. Mas não. Eu, na minha opinião, há aqui, em termos de argumento, é um bocadinho pobre. É um bocadinho pobrezinho, no sentido em que, se calhar, se reduzissem o número de personagens e focassem mais em cenas de suspense, que é um pouco aquilo que o filme que eu vou falar a seguir faz e torna a história melhorzinha, teria mais sucesso. Aqui é só um enredo que, apesar de ter 1h e 24 minutos, o filme não é muito extenso, enrola um bocadinho demais
E é complicado, ou melhor, não é um filme complexo em termos da história. Eu acho que a história é um bocadinho mal contada em termos de dinâmica das personagens e os seus interesses. Temos personagens a mais que todas convergem num só interesse, mas há algumas personagens anexo que é suposto nós prevermos se será que aquele é o assassino, será que aquele é o assassino. Eu acho que o filme não faz um bom trabalho em conseguir apontar-nos um caminho. É um filme que, para mim, podes aproveitá-lo de um ponto de vista técnico e de um ponto de vista muito superficial. Quanto mais tentamos envolver-nos no enredo, mais confusos ficamos e menos interessados estamos, na minha opinião. Mas se encararmos a história face value, como é que eu traduzo isto para português? Pelo valor de produção que tem e não pelo adensar do enredo, acho que conseguimos tirar aqui muito proveito e perceber de que forma é que este filme e o próprio Mário Bava, em geral, conseguiu influenciar os slashers das gerações seguintes. Claro. Pois a ideia que eu fico aqui é exatamente então que a história é simples, mas o filme acaba por complexificar quando não há essa necessidade. E, pronto, exato. A história, apesar de simples, que a premissa é mesmo esta, temos uma baía, uma propriedade e um grupo de pessoas estão a tentar ficar com essa propriedade. Isto soa simples, mas a história complica, para mim, desnecessariamente. E acho que prima mais por os aspectos que eu referi e não tanto pelo argumento. Acho que podia ter sido melhor trabalhado nesse aspecto. Mas olha, ainda bem que referes isso, porque eu acho que eu fiz esta pergunta também, de certa forma, com algum propósito, que tu agora terminaste aí a tua intervenção dizendo que o filme acaba por ter mais um propósito de entretenimento, e Sim. isso também vem um pouco no seguimento daquele filme que eu vou falar agora, que é o Sleepaway Camp, de 1983. Este filme é muito conhecido pelo seu final, que eu não vou revelar aqui. Apesar do filme já ser de algum tempo, eu não vou revelar para quem não viu e não estragar a surpresa, porque vale a pena vocês verem este filme. E, estranhamente, o realizador, que é o Robert Iltzik, eu também não sou muito boa a dizer nomes como o Quintão, mas pronto, tentei, dedicou este filme em memória à sua mãe, o que acaba por ser aqui um pouco estranho, quando vocês sabem do que é que se trata o filme. E pronto, e também por ser um filme de terror, mas pronto, isto também pode não ter nada a ver, é um filme e ele quis fazê-lo, mas é mesmo pela história em si. Então, o que é que nós temos aqui neste filme? À semelhança do que acontece em muitos outros filmes de slashers, como nós sabemos, temos um campo de férias. Sim, vamos na onda do campo de férias, de jovens, pronto, e todas aquelas coisas que o Bernardo referiu também, de características como o sexo, apesar de nós não termos aqui situações que aconteçam mesmo, porque acabam por ser personagens que não são assim adolescentes, como por exemplo em Scream, aqui são mais novos até, aí até aos seus 17 anos, no máximo. Nesta história o que é que acontece? Inicialmente nós temos uma sequência de um pai, que no caso nós depois vimos a perceber que por acaso é gay, e que está com 2 filhos, com uma rapariga e com um rapaz. Isto agora teve a sua piada devido à conversa toda que nós temos anteriormente, mas não considerei que fosse forçado por acaso. Mas pronto, está com os seus filhos, num dia assim de sol, e entretanto estão outros adolescentes que nós vemos a dirigirem-se em alta velocidade num barco contra eles. Isto aqui acaba por resultar logo inicialmente, portanto isto não é bem um spoiler, porque é logo a sequência inicial e é o que dá história ao filme. Morre o pai e uma das crianças. Só que nós ficamos sem saber se morreu a rapariga ou se morreu o rapaz. Portanto, essa informação não nos é dada, depois passamos logo à frente, passam 8 anos e vemos um rapaz, que no caso não é o protagonista, mas acompanha constantemente a protagonista da história, que é a Angela, e que no fundo aqui é primo dela, e ela foi no fundo adotada, digamos assim, e vive com o primo e com a sua mãe, que é um pouco maluca, vocês conseguem perceber isso pela representação da própria atriz, por acaso está muito boa, e as representações aqui neste filme, por acaso, são bastante engraçadas, de certa forma são um pouco
caricatas, aqueles slashers, vocês sabem que nós percebemos que o elenco não é assim tão profissional, mas não fica nunca uma coisa que nos faça muita impressão, nós conseguimos ver, e também é porque o filme trabalha bem a história. Então o que é que acontece? Eles vão então para um campo, o Primo e a Ângela, vão para um campo de férias, nós não sabemos porquê, simplesmente vão. E esta rapariga tem uma situação que é, ela está traumatizada pelo que aconteceu à sua família, ou seja, morreu-lhe o pai, morreu-lhe o irmão, está traumatizada com o que aconteceu na sequência inicial. E não fala, pronto, é uma pessoa que não é muito dada a relacionamentos, e depois lá no campo, isso nota-se muito, e começam a acontecer o quê? Assassinatos, não é? Pronto, tinha que ser, não é um slasher. E nós não sabemos quem é o assassino. Nesta história, para mim o que está mais interessante são, de facto, as mortes, porque aqui, enquanto que o filme que o Bernardo referiu, nós temos acesso mesmo às mortes em si, pelo que eu percebi, nós vemos esses momentos, certo? Sim, vemos. Neste filme... Ups, cancelei a câmera sem querer. Vemos e bastante gloriosos. Pois, mas neste filme, para mim, a chave deste filme, e que foi aquilo que realmente me chamou mais a atenção, foi que as mortes são muito sugestivas. Ou seja, nós temos um trabalho de extra-campo, digamos assim, as mortes não acontecem connosco a vê-las, mas é-nos sugerido que estão a acontecer através de sombras e pronto, toda uma criação que acontece, e também aquela situação de nós vemos a mão do assassino, que às vezes acontece muitas vezes em slashers, aquele mistério de nós sabemos que há ali uma presença e que o protagonista não sabe que essa presença está ali. No caso não são protagonistas, são personagens secundárias, que vão desaparecendo ao longo do filme, mas para mim isso foi muito bem feito, foi muito bem conseguido, e além disso o melhor de tudo é que nós não ficamos, vocês agora pensam, mas qual é o interesse de vermos só sombras e não vemos a morte em si, não é? A maior parte das pessoas que gostam de gore e tudo mais pensam, qual é que é o interesse nisto? É que nós logo a seguir vemos o estado em que ficaram os corpos, que é um estado horrível, pronto. E por acaso logo numa dos acontecimentos o homem não morre exatamente, mas aí lá está, vemos um momento em que ele está a sofrer muito, e aí os efeitos visuais também são muito bons, apesar de estarmos a falar de um filme de 83, é um filme que está bem conseguido também a esse nível. A nível da história, não acho que seja a melhor, também não digo que tenha um argumento confuso, mas a verdade é que eu senti um pouco que o filme se contradiz. E porquê? Porque as pistas que são colocadas ao longo do filme, se nós quando acabamos o filme, nós percebemos que foram pistas muito óbvias, e ao mesmo tempo o próprio filme constrói esta personagem, no caso da Ângela, de forma a vitimizá-la muito, também para colocar aqui o tema do bullying, que também está presente ao longo do filme todo. E depois nós acabamos por perceber no final que não fez grande sentido toda essa situação, que foi uma coisa muito forçada para tentar despistar o olhar do espectador, se é que me entendem. Mas eu gostei do filme, foi um filme que realmente me divertiu, que eu ainda não conhecia, mas é assim, nunca me ri tanto no final de um filme de terror. Eu juro. Eu nunca me ri tanto no final do filme de terror. E além disso, este filme tem outras sequelas, pronto, como eu ainda não as vi, porque também ainda não tinha visto este, mas é um filme que realmente, se vocês ainda não viram, têm que ver, porque o final realmente, vocês estão à espera e não estão, e mais não digo. Ok, está aqui um bom mix. É isto. Posso só completar? Claro, força. Claro. Pronto, eu nunca vi Sleepaway Camp, mas vi o resumo de Dead Meat, tanto do original como das sequelas. O Dead Meat é um youtuber que faz resumos para filmes, caso vocês não saibam. E há uma curiosidade sobre o final do Sleepaway Camp, que eu quero explicar, mas vou tentar não ser spoiler. Mas envolve Acho que já nudez. sei, eu acho que sei o Boa que é que vais sorte. dizer. Envolve Eu sei o que é que nudez. vais dizer. O final envolve nudez. E a pessoa que deu vida a esse corpo nu foi forçada a fazer essa cena. Ou seja, é uma cena pá, Ok. que é um bocadinho mau quando nós temos background, Pois, porque a pessoa foi forçada a estar nua à frente da câmara. E isso nunca mais apareceu. nunca mais apareceu. E agora já me insultar um bocadinho mais. Eu não posso falar, tenho de estar calado sem fazer spoiler. Não podes falar, mas eu sei aquilo que estás a Porque dizer, e sim, foi aparece forçado. aparece o corpo da pessoa, mas o rosto não é da pessoa, eu não posso dizer mais. Exatamente, é isto, exatamente isso. Exato. Ok. E quanto às Eticamente. sequelas, quem gostou deste filme, não veja as sequelas, porque as sequelas são muito más.
Pronto. E, Ok, então, já estragaste, agora já não. Agora como é que é? Como é que eu vejo as sequelas depois disto? mas são muito mais. As sequelas estão ao nível, sei lá, de um Birdemic quase. Que não. Ei! Essa Também, comparação. também, não, Essa também exagerei um comparação. bocadinho. Mas, por exemplo, Birdemic está aqui, as sequelas estão aqui. Ok, Mas olha aqui ok. então, tens que ver, e Bernardo igual, têm que ver este filme e digam por favor se vocês se riem no final. Porque eu ri-me e eu senti-me mal, porque é assim, não é suposto nós rimos no final do filme. Eu vi o final, por acaso, É. por curiosidade, e ri-me. Por causa da expressão Isso é interessante. e da música. É uma expressão, eu vou-te imitar, é uma expressão com uma musiquinha muito terrível. A expressão, tipo, a pessoa parece estar com. Não é assim, tens que Parece abrir que mais levou a boca, parece tens que que levou abrir mais a anestesia. boca. Eu digo, ah. Parece que levou anestesia e. Opá, Mas nós qualquer dia podemos falar. Deste Força. filme. aquele tipo Não, potencial, mas funcionou mal. É o que eu Estou a falar acho. sobre o que disseste em relação à reação que vocês tiveram no final, Ah, sim. supostamente rir no final de um filme de terror. O terror, ou a emoção de estar horrorizado, é muito interessante no ponto de vista em que nós podemos estar cheios de medo e estarmos a rir. É verdade, é E verdade. esse Nervosismo. exatamente, portanto é perfeitamente legítimo. Ainda Claro. que seja, ainda que a tua reação tenha sido mais na onda de, bem, isto tem graça, Sim, eu. Não, alguns não, mas é filmes. que tinha graça, teve graça porque eu estava mesmo. Uau, tipo, eu não estava mesmo a pensar nisto. Ou seja, o filme. É assim, o final é previsível, porque é previsível a pessoa culpada, no fundo, mas a situação em que a colocam não é previsível, porque é assim. Ok. À semelhança do que acontece com a Sidney, que é uma personagem que é muito traumatizada e tudo mais, nós neste filme percebemos também aqui o tratamento do tema do trauma, com a personagem principal, a Angela. Mas é um tratamento completamente diferente, porque lá está, nós pensamos que é um trauma que vai envolver uma certa situação e depois não é nada daquilo que nós estamos a pensar e é um tema completamente diferente, muito mais profundo. Aliás, Ok. seria profundo de qualquer das formas, mas acaba por ser um tema mesmo inesperado. Portanto, é daí eu dizer que o final acaba por ser previsível, porque o filme deu-nos pistas o tempo inteiro, e era bastante óbvio, mas depois a situação em que colocam a pessoa culpada não é de todo previsível. E acho que foi isso que me chocou. Eu acho que me ri de choque, porque eu fiquei mesmo a sério que fizeram. Mas lá está. Aquilo que dizes é interessante agora para avançarmos uma última chega, que é no Bay of Blood, o final é completamente desconecto daquilo que aconteceu anteriormente. Portanto, não há as tais pistas, como tu estás a dizer. E uma narrativa deve conter essas pistas para depois o final ser merecedor. Exato. Enquanto que o final do Bay of Blood é um bocadinho, bem, aleatório, para dizer o mínimo. No entanto, se quisermos estender um pouco a análise, no limite, podemos dizer que até pode argumentar-se o seguinte: é um final inteligente na medida em que a ganância pode perfeitamente provocar o que acontece no filme. Sim. Agora, o evento em si, a forma como acontece, é que é completamente aleatória. Pronto, mas dito isto. E é assim, eu no final deste filme, pronto, o Sleepaway Camp, a situação é que, mesmo havendo as pistas, eu acho que o espectador... existem dois tipos de espectadores aqui possíveis, a meu ver. Das duas, uma, ou vai se surpreender, que foi o meu caso, e perceber, ok, foram colocadas estas pistas e agora chegámos até aqui e faz sentido, ou então vai se sentir traído de alguma forma, porque o filme coloca muitas pistas falsas, para nos dirigir, lá está, o olhar para uma situação que não é real. Mas aí também é parte do interesse, é sermos enganados, mas enganados com inteligência. Mas por falar em inteligência, cérebro, sono, Nightmare on Elm Street, não é? Exato. Porque pesadelos. E é disso que eu vou falar, é a minha sugestão, a Nightmare on Elm Street. Eu acho que a maior parte dos fãs de terror conhecem essa saga. É uma saga que conta a história de um assassino que literalmente assassina as pesadelos. Desculpa! Assassina as vítimas nos pesadelos. Força. Agora atrapalhei-me todo a explicar isso. E eu, assim, eu queria falar sobre apenas. Eu não consigo falar sobre apenas um filme, queria falar sobre vários. Mas, como nós temos que sugerir aqui um, eu vou sugerir a Nightmare on Elm Street 4. Eu vou explicar porque não sugiro o original.
O original é um bom filme, é dos melhores filmes que eu vi a nível de terror slasher. Mas o quarto filme é aquele em que conhecemos o verdadeiro Freddy Krueger. Porque nos primeiros 2 capítulos, no Pesadelo em Elm Street 1 e 2, o Freddy Krueger está mais contido. Ataca mesmo nos pesadelos, mas está um bocadinho mais contido. É a partir do terceiro filme que ele começa a mostrar aquela personalidade mais sarcástica, aquela personalidade mais cínica. Mas no quarto filme é quando ele explode e depois temos também aquela vibe de anos E isso é 80. criticado. Isso é criticado por muitos. A É questão muito... de quase entrar em paródia. E nos filmes seguintes entra mesmo em paródia. Sim, mas eu acho que no quarto filme é o equilíbrio perfeito, porque Ok. ele é muito sarcástico, tem bom humor, as mortes são hilariantes, ao mesmo tempo também são nojentas, têm bons efeitos práticos, que é algo essencial no cinema de terror e hoje em dia é terrível porque aposto muito em efeitos digitais. Digitais. E quando eu, na minha opinião, minha sincera opinião, quando é filmes de terror a nível de violência, a nível gráfico, não deve apostar em efeitos digitais porque fica sempre fake. Por mais que eles invistam, o melhor que eles invistam, fica sempre muito fake. O exemplo disso foi o It 2, pessoalmente, em que eles tentaram investir em É um efeitos abuso, sim. É verdade. digitais e ficou terrível, ficou mesmo aberrante. O 1 nem sofre, ou melhor, também tem muita digitalização Mas nos sustos, mas são um bocadinho mais old school. Mas no Um It bocadinho 2 mais old eles exageraram e foi um erro total para mim. O filme não é mau todo, mas a Não nível é. de efeitos é aberrante. Mas voltando a Nightmare on Elm Street 4, o filme tem bons efeitos práticos, tem cenas que nos colocam no eixo, que nos fazem mesmo pensar aí, que nos disse, por exemplo, há uma parte em que uma personagem se transforma numa barata, e essa cena é nojenta, porque vemos tipo, aquilo cheio de pus assim do braço, mas ao mesmo tempo tem tanta piada por causa da estética, por causa dos cabelos das personagens, aqueles cabelos há anos 80, aquela banda sonora. Depois, aquela parte em que o personagem está com os braços de barata e está a gritar, e é uma infinidade de coisas, situações contraditórias. E para mim esse filme é fantástico. Mas eu também não posso definir a Nightmare on Elm Street em apenas um filme, porque ele é uma saga. Tudo bem que a partir do quinto filme se torna terrível. Eu acho que o quinto e o sexto filme são os piores da saga. Mas é uma saga que é fantástica, pelo menos para mim, porque também foi a saga que me abriu ao universo de terror. Eu lembro-me que a primeira vez que eu era muito pequeno, que foi quando eu comecei a ler, tinha parece 5, 6 anos, eu estava na casa da minha avó, tínhamos uma daquelas revistas chamadas Nova Gente, ou Gente, acho que ainda existe, não sei. Sim, acho que E estavam a dar o cartaz que ia dar na televisão, a grelha televisiva, e tinha lá a sinopse do A Nightmare on Elm Street, e tinha a foto de Freddy Krueger, ele com uma criança, não vou esquecer, e eu li aquilo e eu fiquei aterrorizado durante, até os meus 14 anos, foi quando eu tive a coragem de ver o filme. Eu tinha medo de Freddy Krueger e nunca tinha visto nenhum filme. E aos 14 eu vi o A Nightmare on Elm Street 4 na RTP, também foi por isso que eu adorei o filme, foi o primeiro que eu vi, da saga, e fiquei fascinado por Freddy Krueger. O 4. Viste Sim, primeiro o 4. o 4. Foi o que estava lá na televisão e depois fiquei curioso, pensei, ok, isto não me assusta nada, eu já sonhei com o Freddy Krueger e não morri, estou aqui, por isso vamos ver os próximos filmes, os filmes anteriores. E adorei, acho que é uma saga fantástica. Além disso, Freddy Krueger é um assassino icónico, está no mesmo patamar de Michael Myers, como tem o Bernardo na foto, está no mesmo patamar de Ghostface. Aliás, Freddy Krueger, a Nightmare on Elm Street foi criado pelo mesmo realizador de Scream, Wes Craven. Pronto, ele é o pai do cinema de terror, é um dos pais do cinema de terror. Também Pois, podemos dizer um dos que pais. é Um dos pais. Um dos pais. Em termos de slashers, podes dizer que é um dos mais influentes, ou um dos que praticou mais a arte do slasher. Vá. Até que reinventou-a no Scream, fazendo autorreferências, a tal descrição, o fator meta, que foi um bocadinho um sopro de ar fresco para o subgénero. Mas força. Exatamente. Ele é o pai do cinema do terror, um dos pais do cinema de terror e sem dúvida que a Nightmare on Elm Street tem um grande legado. Foi uma saga que também teve um crossover com Sexta-feira 13, também é uma saga, um franchise que tinha assim, não aprecio muito Sexta-feira 13, mas é verdade, é icónico, eu admito que é icónico e deixa uma grande marca no cinema de terror. E aliás, a Nightmare on Elm Street também influenciou muito outras obras. Precisamente porque é uma história que mistura a realidade com o terror. Porque enquanto em slashers como Sexta-feira 13, Halloween ou Massacre no Texas temos um assassino na realidade a matar pessoas com uma motosserra, com uma faca, com uma machete, com whatever, tanto faz. Em Sexta-feira, em A Nightmare on Elm Street, temos um assassino que assassina os pesadelos. E essa ideia é genial. Porque essa ideia coloca-nos com medo de dormir. E que era o objetivo de A Nightmare on Elm Street. Era mesmo esse, deixar-nos com medo de dormir.
Sim, Eu e adoro o essa facto, ideia também. É. sim, e o facto de ele entrar nos nossos sonhos permite uma maleabilidade dos enredos que é uma coisa maluca, que os outros não têm, porque os outros baseiam-se mais em circunstâncias terrestres. E aqui o Wes Craven tem uma possibilidade de lidar com o imaginário que é uma coisa absolutamente medonha, consegue evocar cenas e depois muitas delas, algumas das mais interessantes, estão ligadas ao passado do Freddy Krueger, que para mim quanto mais sabemos pior, só que o facto de muitas das cenas serem invocadas naquele território industrial, muito com o fogo e a lareira e muito opressivo, um ambiente muito opressivo, no qual o Freddy Krueger é rei, né, e domina aquelas cenas. Só um facto a acrescentar, que é, antes de Wes Craven realizar Scream, ele tinha explorado um bocadinho da metalinguagem com... falha-me o título do filme. É É A New Nightmare. A New Nightmare, A New que é Nightmare. precisamente uma forma de reinventar a própria saga. Assim, não consigo dizer se é uma sequela de Nightmare on Elm Street, mas é isso que tu disseste, é uma reinvenção da saga. Porquê? Porque a New Nightmare, o realizador Wes Craven faz um filme dentro de um filme. E ele traz a personagem Freddy Krueger para a realidade, em que temos atores, filmes originais, a interpretarem uma nova sequela do filme. Eles mesmo... Não sei explicar muito bem isto, estou a ficar um bocadinho confuso, que é... Observamos eles a filmar um filme, uma nova sequela. Só que, na verdade, Freddy Krueger existe mesmo e começa a atacar os atores que participam no filme, começa a atacá-los nas filmagens, um bocadinho isso. E ele conseguiu utilizar essa base da metalinguagem e depois reaproveitá-la para Scream. Foi isso que aconteceu. E é mesmo, como é que é explicar? Mesmo que vocês mesmo que vocês não tenham assistido aos restantes filmes de Nightmare on Elm Street, se vocês tenham visto primeiro, aconselho vivamente a verem esse reboot, esse retcon, não sei muito bem explicar o que aquilo é, porque é uma reinvenção, porque vale muito a pena. Sim, acho que está muito bem observado da tua parte esse exercício que o Craven fez antes de full on abraçar a ideia no Scream. Eu sou um grande fã. Acho que está um grande fã de Scream e de Night on Elm Street. Aliás, eu já assinei petições para o Robert Englund, que é o ator que protagoniza Freddy Krueger, voltar para uma próxima sequela. Já assinei petições, eu estou sempre de volta de fóruns. Infelizmente, ele está um bocadinho... já está idoso, é verdade. Já está muito idoso, já falaram do Kevin Bacon interpretar o Freddy Krueger, mas não sei, para já são tudo rumores e... Também já não vai para novo, não é? Eu sei que esta saga irá voltar, mas não acredito muito que regresse com Robert Englund. Ele não teve um remake relativamente recente. Teve. Eu por acaso não estou certo. Sei que o Friday the 13th em 2010. teve e teve em 2010. 2009. 2009. O remake do Elm Street foi em 2010. Ok, exatamente. Teve um remake que foi um Friday fracasso. the 13th foi 2009. A nível comercial foi muito bom, teve bons resultados do box office, acho que foi com um orçamento de 20 milhões de dólares e teve um lucro de 120 milhões, algo assim do género. Foi bom, só que foi um fracasso a nível crítico. Assim, eu não achei o filme bom, é verdade, não achei nada demais, mas também não achei assim tão mau. Há sequelas e há remakes muito piores. É um filme... Opa, tem um bom conceito, é um remake que não falha, tem alguns pontos bons, só que falhou foi na criação de Freddy Krueger, porque não temos Robert Englund, temos o Freddy Krueger recriado em efeitos digitais, que aí está o grande problema. Um Freddy Krueger que nós damos para ele e pensámos, pá, tu pareces um hamster tipo sem pele, pareces um hamster queimado. É terrível, ele tem mesmo cara, tem cara de rato mesmo, é horrível. E observa-se tudo é digital. E foi aí que falharam. Acho que se apostasse no Freddy Krueger com aquele carisma do Robert Englund, até mesmo se o colocasse um bocadinho mais introvertido, naquela barreira entre o primeiro e o segundo filme e o terceiro e o quarto, estão a ver ali no intermédio, seria perfeito, mas não, eles apostaram numa abordagem negra, mas ao mesmo tempo fake, a nível de captação visual. E falharam redondamente. Rafaela, tens algum Nightmare on Elm Street preferido? O que então referiu o 4? É assim, eu tenho que os rever para poder selecionar um filme. Ok. Eu já não vejo há muito tempo. De cabeça. De algum que tenha... É assim, tenho mesmo que rever porque eu já não vejo mesmo há muito tempo. Eu sei que gosto muito dos filmes, menos os últimos não considerei tão bons. Ok. Portanto, terá mais nos iniciais, mas tenho que rever para ter
Muito aquele bem. que eu acho que é mesmo o meu favorito. Mas, que então, estavas aí a falar sobre essa questão de efeitos e tudo mais. Volto-vos a fazer aquela pergunta de que nós temos aqui um pouco aquele preconceito em relação aos slashers de que as sequelas ou muitas vezes os remakes ficam muito aquém dos originais. Existe muito aquela ideia, o próprio Scream brinca com essa ideia logo no segundo filme, quando diz que muitas vezes as sequelas são tidas como piores do que o primeiro. Por acaso no Scream eu não acho que seja esse o caso, deixo só aqui. Já que se me perguntasses qual é o meu favorito dos Screams, é o segundo. Um, mas realmente é isso, existe muito esse preconceito e eu queria saber a vossa opinião quanto a isto, o porquê disto acontecer. Eu acho que nós podemos ir um pouco por aquela explicação mais lógica e simples de que os estúdios apostaram muito nesta ideia quando viram que resultava e depois se calhar não deram tanta importância à parte da história e tudo mais, e era um bocado, olhem, vai como for, que os fãs de qualquer forma vão ver isto e pronto, fica um bocado é o terror B, pronto, acho que também pode ter sido um pouco nesse nível da questão do dinheiro, mas também ao mesmo tempo acho que esta explicação é um pouco básica, portanto também queria saber a vossa opinião quanto a isto. Olhem, eu acho que isto é um tema com pano para mangas e Sim, eu acho que vai ser debatido num próximo vídeo sobre reboots ou remakes sim, sim. de São filmes de Só perguntas sucesso. dedicado. complicadas. Só Porque dedicado. é um tema. Fizeste muito bem em falar sobre esse tema, Rafaela, mas acho que é um tema que demoraríamos mais uma meia hora ou três quartos Sim, de é hora a verdade, Sim, é falar, sim, verdade. e ainda me falta um a filme, debater. portanto Mas, posso Mas pronto, deixar uma ideia base. sim, sim, A exato, ideia base, lancei o sim, tema das um teasing sequelas. para o próximo vídeo. um teasing que é assim, eu acho que está muito relacionado, e particularmente nos slashers, que é o facto da premissa ser tão simplória e tão básica, e o facto e a beleza está nessa simplicidade, ou seja, Sim. o facto há aqui vou dizer esta palavra, mas ficam em aberto que posso substituí-la por outra, mas há aqui algum masoquismo na nossa parte Continuar, em ver estes filmes. eu concordo. Porquê? Porque sabemos perfeitamente o destino das personagens, sabemos perfeitamente como é que a história se vai desenrolar, mas há aqui uma mística que nós podemos desvendar noutro episódio em relação a ver este tipo de cinema, este subgénero cinematográfico de horror que não assusta particularmente muito, mas entretém com aspectos que estão muito fora do cinema convencional ou do cinema mais dramático ou até mesmo de um cinema de terror um bocadinho mais intelectualizado. Portanto, é esta premissa base que, por um lado, faz com que os originais sejam tão interessantes, por outro, o facto de as sequelas serem pouquíssimo inventivas e serem menos bem trabalhadas, porque começam a capitalizar mais no nome da franquia e não no empenho em continuar a desenvolver a franquia de uma maneira mais interessante, de uma maneira adequada, porque há aqui uma escassez de ideias e uma escassez de invenção, parte precisamente por causa da premissa ser tão simples, ser tão basilar. Eu acho que a Podemos desenvolver criatividade, esta ideia claro, depois mas deixem-me só dizer isto. noutro. Eu acho que a criatividade nos slashers acaba por ir mais na onda, o próprio Scream enuncia isso, não é? Das mortes. Ou seja, tentar fazer mortes mais visuais, com alguma criatividade. Acho que a Sim, aposta vai mais por aí do que sim. propriamente no resto. E aquilo que estás a dizer, acho que faz um segue perfeito para o meu próximo filme, Então, bora. que é o Ópera do Dario Argento, também italiano, 1987. E porquê é que faz o segue perfeito? Porque uma das formas de nós reinventarmos os slashers é precisamente mudar o local onde os assassinatos acontecem. Neste caso, estamos numa casa de ópera, não é? E em que uma jovem cantora de ópera é perseguida por um homem que está a assassinar as pessoas que lhe são próximas, porque ele quer a rapariga só para ele. E depois, lá está, este filme do realizador o mais conhecido é o Suspiria, portanto o Dario Argento é o realizador do Suspiria e do, do Ópera, em português é de terror na ópera, e com isto queria dizer que é também idêntico ao Bay of Blood no sentido em que a história também é desnecessariamente confusa. Há um bocadinho mais de engenho no suspense
e na complexidade do enredo, mas ainda assim a substância também deixa um pouco a desejar. Só que os locais onde os assassinatos ocorrem, claro, às vezes é no domicílio, mas muitas outras vezes é na casa da ópera, e a forma como as mortes acontecem também é interessante. Mais um ponto que estavas a falar, Rafaela, na reinvenção. Portanto, o assassino utiliza um método interessante. O foco aqui é causar, portanto, dor à protagonista. E o que é que ele faz? Ele coloca uma série de agulhas num penso, ou uma espécie de fita, e coloca-as aqui debaixo da pálpebra inferior, e assim a protagonista é forçada a ver os assassinatos a ocorrer. Porque se ela fecha os olhos, portanto são desfeitos, não é? Isso faz, São desfeitos. É visualmente bastante impactante. Literalmente. Literalmente. E de facto há vezes em que a protagonista, claro que nós não conseguimos manter os olhos transfixos abertos durante muito tempo, e portanto algumas lágrimas de sangue por vezes escorrem, só que o fator principal é o assassino deseja que a protagonista encara as mortes das pessoas, porque são pessoas que algumas, a maior parte, são-lhe próximas, e essa dor incentiva-o. A forma como eles depois explicam como é que isso tudo acontece, lá está. É um bocadinho... lá está. Como é que eu hei de explicar? Tanto nos filmes do Dario Argento como no Mário Bava, há aqui um fator importante, que é, nós temos que deixar a lógica um bocadinho à porta. Portanto, vamos para os filmes sabendo para o que vamos e com um ênfase em extrair o máximo da experiência em termos de entretenimento, e não para vermos um filme altamente baseado em circunstâncias reais ou altamente plausível. Quando estamos a falar no Argento, isso ainda é mais interessante no ponto de vista em que ele utiliza algum floreado visual, e isso nos espelha altamente intenso, mas aqui também cores. Portanto, é um cineasta que joga muito com as cores, às vezes azuis, outras vezes verdes, pequenos neons que vão decorando as cenas, e nesse aspecto cria um ambiente onírico, um ambiente característico de sonho, em que fugimos um pouco da realidade e entramos aqui no mundo do Dario Argento. Nesse aspecto tem esse traço, essa característica do cineasta. Por outro lado, é também muito interessante do ponto de vista do trabalho de câmara, porque muitas vezes utiliza POV shot, ou seja, nos quais a personagem muitas vezes é o assassino, outras vezes não é o assassino. Por exemplo, logo na sequência de abertura, a câmara é altamente irrequieta e a câmara está na posição de uma personagem, e à medida que a personagem, nós vemos lá falar, a personagem anda, caminha ou corre, a câmara acompanha, como se a personagem fosse a própria câmara, e logo aí está uma cena de abertura bastante impactante visualmente, porque coloca-nos muito dentro daquele universo artístico e muito na frustração da personagem que está a narrar logo no início. E isso é acompanhado ao longo do filme, esporadicamente, mas no ponto de vista do assassino, fundamentalmente. E muitas vezes, por exemplo, quando as mortes estão perto, a própria câmara adquire um coração. Portanto, a imagem faz aquele vibrar, aquele pulsar de um coração. E são floreados como estes que tornam este filme tão interessante. Mais uma vez, as mortes também são às vezes fulmigantes, só que há aqui um bocadinho de mau gosto, no sentido em que, e isto é pessoal, eu por exemplo sou um grande fã de música metal, mas o Argento aqui o que faz é, cada vez que há uma cena de assassinato, coloca heavy metal a bombar. É assim, há aqui se calhar algum choque. Porquê? Porque as mortes não são das mais agressivas, ainda que utilizemos aqui também o poder da sugestão que estavas a falar, Rafaela. Por exemplo, há uma personagem que engola uma medalha
um fio e o assassino quer a medalha, então abre-lhe o estômago e vai lá buscar o fio, o fio metálico. Mas lá está, nós não vemos isso a acontecer, é tudo sugestivo, é tudo nessa base da imaginação, e aí é que está o terror. Só que, e com isto, estava a falar da música, é um bocadinho de mau tom. Por um lado, lá está, o foco aqui está no entretenimento, e quem está no mundo do Argento, ou no Wes Craven, ou no Mário Bava, sabe que não pode levar os filmes muito a sério. Mas esta escolha estilística de colocar heavy metal nas músicas, nas cenas de assassinatos, para mim é um bocadinho excessivo. Há aqui uma contraposição com a música de ópera. Portanto, temos aqui uma música muito clássica, temos um cenário muito classicista, e depois temos heavy metal a bombar. Portanto, há aqui um contraste que pode ser provocatório por parte do realizador, mas eu não acho ainda assim que... Lá está, este filme para mim era muito, muito bom se não tivesse pormenores como estes, e se o enredo estivesse desenvolvido de uma maneira mais instigante, porque há sequências em que o mistério é interessante e o suspense às vezes é quase como um filme do Hitchcock, no sentido em que o suspense se vai desenvolvendo, não sabemos qual é a personagem que está por trás daquela porta, suspeitamos que sabemos quem é, mas depois as cenas dos assassinatos é que acabam por se destacar, ou os efeitos práticos que usam, tirando a parte da música. Só que depois, lá está, o final também é um bocadinho poético, sem necessariamente ser coerente com a narrativa. São filmes, tanto o Bay of Blood como o Ópera, são frustrantes do ponto de vista em que têm imenso potencial e por causa de algumas decisões, principalmente no argumento, mas também em alguns detalhes que pecam, acabam por ser filmes que eu acho interessante discutir, mas que não coloco ali com altíssimas recomendações. Simplesmente acho que estão ali muito coesos, não só nas filmografias dos realizadores, como principalmente para fãs de slashers, como nós, que acho que conseguimos interagir com estes filmes de uma forma mais íntima do que um fã casual de cinema, que encara estes filmes talvez com mau gosto, ou com algum sadismo desnecessário. Mas que para nós, acho que tanto eu como vocês compreendem que estes fatores fazem parte e que nós tiramos proveito deles. Claro. Tem algum comentário a fazer em relação ao que eu disse? Realmente o entretenimento aqui é muito importante. A ideia com que eu fiquei, exato, a ideia com que eu fiquei sobre esse filme exatamente foi que, pronto, tu achaste que a nível, pelo menos aqui sonoro, não houve um equilíbrio assim tão bom, digamos. O heavy metal nas cenas acaba por ser um bocado, a ideia com que eu fiquei é que acaba por ser um bocado aquela coisa. São mortes que são boas, digamos assim, a nível técnico, pronto. Sim, algumas altamente memoráveis. E que são boas já por si só e que depois o realizador ainda parece que pisa mais esse destaque que, pronto, não era necessário pisar. Sim. Foi essa a ideia com que eu fiquei. Mas eu acho que isso também acontece em outros slashers, essa questão do som, quando existem as mortes e nós ficamos um pouco, se calhar até vem um pouco daí, no terror existe muito essa questão do som, o som é muito importante no terror, e que muitas vezes prepara para o susto e acaba com os famosos jumpscares, que depois nós, como já estamos tão habituados que vemos muito disto, acaba por não ter grande efeito, às vezes tem uns que são mais bem feitos do que outros, mas a maioria acaba por falhar. Acho que neste filme em específico que estás a referir, a intenção não era essa, de fazer um jumpscare, porque não há uma preparação em que o som se eleva. Acho que é mesmo quando acontece o momento. Eu não vi o filme ainda, mas agora fiquei curiosa, não é? Sobretudo por aquilo que tu disseste da câmara ter essa questão do coração. O trabalho de câmara é fantástico. E uma vida própria, acho isso muito interessante, mas pronto, também estamos a falar de Dario Argento, tem muita atenção às cores e essas questões. E pronto, parece-me ser um filme sólido, como tu bem disseste. Mas... Esteticamente tem a marca do realizador e tem pormenores muito interessantes. A história vai invocar um pouco o Fantasma da Ópera,
e é também, está incutida é um slasher, no entanto, é um slasher particular, porque pertence a uma família de filmes que se chama os Giallo, os giallos tipicamente italianos, nos quais os assassinatos estão envolvidos num contexto de suspense, romance e polícia ao barulho. Portanto, há aqui traços característicos que vão além do sexo, da morte e desse terror mais básico como um Friday the 13th. Os giallos tentam imprimir um bocadinho conotações mais de policiais e um ângulo amoroso e focam-se um pouco mais no suspense em vez do mero terror. Por falar em giallo, teremos este ano, direcionado um bocadinho para o público comercial, que é realizado por James Wan e o título é Malignant. É uma obra da Warner Brothers e estreará em agosto, não sou em erro, e será um giallo mais direcionado para o público comercial, vamos ver se vai resultar. Mas como é de James Wan, eu estou muito ansioso por esse filme, para ver o que é que vai sair daí. Normalmente... Queres fazer uma pergunta final? Eu sei que eu estou a fazer muitas perguntas, não sei o que é que se passa. Força, estás a moderar. Também estás a moderar. Exato, faz sentido porque se estamos a refletir sobre um género que nós sabemos que houve uma altura, sobretudo nos anos 80, que estava muito lá no alto e agora já é mais raro, acho que faz sentido nós pensarmos sobre a sua evolução e por exemplo, eu com o Sleepaway Camp trouxe aqui um exemplo de muitos slashers que acontecem em campos de férias e eu queria perguntar-vos exatamente o porquê de vocês acharem que isto acontece. Vocês percebem também isto, por exemplo, com a última temporada de American Horror Story, que é uma série que eu adoro, pronto, de terror, e sei que o Quintão também gosta bastante, mas é assim, eu por acaso não gostei assim tanto da última temporada, eles pegam-se muito à questão da nostalgia, pronto, e a narrativa está muito confusa, não sei qual é a tua opinião quanto a isso, Quintão, já me dizes, mas pronto, eles foram por esse caminho de um summer camp, de um campo de férias onde se metem jovens e existe toda esta questão dos assassinatos, pegaram muito nisso, o que mostra que os slashers realmente até hoje, por muitas pessoas, são lembrados com esta história, ou seja, também foi um pouco propositado eu ter trazido este filme, do Sleepaway Camp, foi porque eu quis mesmo trazer um slasher em que tínhamos esta condição, em que tínhamos este ambiente. E eu acho que, do meu ponto de vista, o que nós temos aqui são duas questões que ajudam na questão do slasher, que é estes adolescentes, estas personagens estão longe de casa, acaba por ser um fator já por si assustador, porque estão fora da sua zona de conforto, digamos assim. E em segundo lugar, liberdade. Estão num campo de férias em que são só jovens, claro que eles têm os monitores, mas pronto, muitas vezes os monitores até se metem com eles e pronto, acaba por ser uma liberdade muito maior do que estar em casa e para mim acho que são esses os dois grandes fatores que alimentaram este tipo de slashers que acontecem em campo de férias, mas não sei qual é que é a vossa opinião, se vocês também acham que isto ficou muito marcado, se não... Só acrescento uma coisa. Completando, acho também o facto de os campos de férias serem em lagos e em bosques, são locais um bocadinho mais negros e... Isolados. Exato, isolados. Isolados. Gelados também. Gelados também podem ser. Nadar. Eles vão nadar à noite. Sim, assim mais negros. Como é que escuros, por exemplo, temos aqueles bosques em que alguém possa observar, o Cinto possa observar, temos também aqueles lagos em que o Cinto pode sair de lá, como aconteceu no Friday the 13th, e etc. Quanto a American Horror Story, a última temporada, é assim, eu gostei bastante, mas não gostei tanto como as primeiras temporadas. Porquê? Porque o Ryan Murphy tem um grande problema, assim, isto é um pequeno spoiler, mas não interessa, acho que também quem faz já viu a série, que é, ele errou totalmente ao misturar mostrar pormenores sobrenaturais nessa temporada dedicada aos slashers. E eu acho que Ryan Murphy é um grande criativo. Aliás, American Horror Story é a minha série favorita. De todas as séries que eu vi, é a minha favorita. E Ryan Murphy é uma mente criativa, é incrivelmente criativa, é ultimamente invejável, só que ele tem um grande problema, que é, ele muitas vezes tem tantas ideias, que tenta misturá-las todas numa temporada e resulta mal. Isso aconteceu com o Hotel, isso aconteceu com várias temporadas, e aconteceu com a última temporada, em que ele tentou mostrar o género slasher com o subgénero sobrenatural, e não resultou muito bem.
realmente ficou criativo, mas eu realmente eu ao ver os episódios final- estava um pouco a ver por ver. No final até fez sentido, mas aqueles últimos 3 episódios, ei, eu já estava assim um bocadinho do género, o que é que vai ser daqui? Já... Exato, só estávamos a ver por ver. Foi essa a sensação que eu tive a ver a série e, lamentavelmente, porque eu gosto muito da série, mas também lá está, é um ponto positivo, que estamos a falar de uma antologia, portanto, cada temporada é uma história e não há aquele problema de que, pronto, não gostamos desta temporada, na próxima é o seguimento da história. Mas só Não uma há coisa, eu acho que até foi uma grande homenagem aos slashers e aquilo a partir do quinto, sexto episódio tem um twist do caraças mesmo. Sim, aqueles E, têm escolhas é, criativas, mas é que a nível de, é muito original, a primeira parte está espetacular. Não, a ideia está espetacular, o problema é terem adicionado aqueles espíritos, aquelas coisas sobrenaturais que não fazem muito sentido. Bernardo, e tu, o que é que achas? Não vês American Horror Story? Não vejo American Horror Story porque não há tempo, os filmes ocupam demasiado tempo, mas tenho algo a dizer relativamente ao que perguntaste inicialmente, Rafaela, que está relacionado com o facto dos slashers. Muitas vezes as mortes acontecem quando os adolescentes, tipicamente falando, estão a praticar atos sexuais. E há aqui a componente um bocadinho de castigo, num sentido em que os slashers estão consciente ou inconscientemente a apoiar políticas conservadoras de pensamento, no sentido em que os adolescentes estão a fazer sexo é imoral, como tal, são castigados, são mortos. Também há aqui um ângulo de vulnerabilidade. Há aqui um ângulo de vulnerabilidade. Exatamente isso. Portanto, quando estamos expostos, não só quando estamos nus, estamos expostos ao perigo, portanto estamos expostos ao outro que está connosco, mas também a uma série de perigos, mas é aqui o fator mais conservador que apela, particularmente nos slashers norte-americanos, em que essa cultura ainda é muito vigente, e então, inconscientemente ou conscientemente, eles seguiram uma tradição de que quando os adolescentes estão a fazer sexo, são castigados. E esse castigo vem na forma de um monstro com uma máscara ou da encarnação do mal, como é referido aqui neste senhor ao meu lado, no Halloween. Mas sim, tem esse pormenor que não foi idealizado por mim. Eu li esse aspecto num artigo qualquer porque está bastante estudado esta questão. Mas é isso, acho que era um ponto. Olha, só para finalizar, pensamento. mesmo, a pergunta mesmo rápida para vocês, para nós todos, que é, eu sei que há alguns visualizadores, algumas pessoas que nos estão a ver, os espectadores, que estão a pensar, ai pá, mas estes gajos não falaram sobre o Halloween. Por isso vou fazer uma pergunta, vou deixar a Lina aqui em branco, qual é a vossa máscara favorita? A original ou a do filme de 2018? Agora é que me tramaste. Sim. Opa, eu por acaso também não consegui decidir e é por isso estou a colocar é assim. A de 2000, é assim, estamos a comparar um clássico, não é? Que é o filme de 78, se não me engano, com uma reinvenção que é um bocadinho mais suja, uma versão um bocadinho mais gasta. E eu gostei da brutalidade do novo Halloween, com a nova máscara. No entanto, a máscara original, que, se não sabem, ficam a saber, foi idealizada a partir de um filme francês que se chama Les Yeux Sans Visage. Eu vi esse filme já. Já vi esse filme. Incrível, e é muito bom. incrível, em que uma rapariga tem a cara deformada e, como tal, utiliza uma máscara para tapar precisamente a face. E o Halloween foi precisamente buscar essa máscara original desse filme e deu-lhe um corpo, porque aquilo é uma máscara. Eu admiro a simplicidade da máscara original e acho que as coisas mais simples são aquelas que de facto têm a capacidade de perdurar, porque tornam-se símbolos, como nós temos aqui este símbolo, como a Rafaela tem
o símbolo do Scream, e como tu, Quintão, facilmente arranjavas aí um fundo em que havia um símbolo que personificava Nightmare on Elm Street, que neste caso o mais exatamente a garra é precisamente aquilo que identifica, e estas características é que fazem com que nos consigamos apegar às personagens e identificar com elas a partir destes pormenores. Eu diria, se calhar, gosto, portanto, o classicismo da máscara original aprecio muito, mas gosto desta máscara batida que tenho aqui ao lado. É mais assustadora, acho eu. É um Essas são mais assustadoras. mais Esta impactante. aqui é mais negra, mais suja, concordo. Exato, eu concordo exatamente com tudo o que o Bernardo disse, sem tirar nem pôr. Eu acho que é muito importante, é assim, quando nós falamos da apresentação de uma personagem, a forma como nos aparece uma primeira vez, só que lá está, isto também acaba por ser muito subjetivo, porque há pessoas que só estão a ver agora, não conheceram a anterior, portanto têm um contacto completamente diferente. Mas, passando exatamente por aquilo que o Bernardo disse, eu acho que é importante a questão dos símbolos, a questão de termos uma primeira máscara que de certa forma foi evoluindo, assim como a personagem também já não é a mesma, portanto eu acho que faz todo o sentido haver aqui uma evolução, haver aqui um reboot. Essa questão do desgaste, sim. Exato, a própria máscara acaba por significar a questão de ser uma personagem que já por si não é de agora, mas mesmo que fosse, acaba por transmitir-nos também, como vocês disseram, essa questão de estar mais negro, transmite-nos essa ideia de personificação do mal, digamos, de uma forma muito boa, e eu acho que isso é muito importante. Acho que a escolha das máscaras e aquilo que nos fazem sentir e o que é que nos passam é muito importante. Na questão aqui do Scream, como estavas a dizer, é óbvio já pelo nome, mas a própria máscara, pronto, nós já sabemos que é inspirado também num quadro, não é? No grito. E pronto, acho que isso é muito importante, essas referências, e por mais que existam alterações às máscaras, acho que há sempre também alguma coisa que acaba por ficar lá. E também há outra coisa que muda, mas também que faz parte, porque é esse mesmo desgaste por ser uma personagem que já não é nova. É esta a ideia que eu tenho. Sim. Ou seja, ficamos em que é muito difícil escolher. Exato. Eu acho que acaba por ser mais uma questão de ou gostas da personagem ou não gostas, ou gostas mais de outra em relação a esta, não tanto pela questão das máscaras. Eu acho que o símbolo e a ligação que tens à personagem vem junta. Entendes? Eu gosto do que ela representa. Exato, que é uma força imparável do mal que não tem consciência, morais, ou quaisquer tipo de princípios. Exatamente. E isso torna-o altamente ameaçador. Eu gosto aqui do tio Freddy, é o meu assassino favorito, por razões que já expliquei, de ter marcado a minha infância, mas depois também gosto muito de Michael Myers e acho que está ao lado dele está o Leatherface. Por causa disso, Leatherface. Não falámos aqui sobre o Texas Chainsaw Massacre, mas dava todo um outro episódio. Mesmo. Acho que a seguir a Scream e a Nightmare on Elm Street é uma saga que está mesmo aqui que eu amo. E se eu sugerisse uma dessas obras, sugeria Massacre no Texas. Eu, se tivesse que pôr o Friday the 13th, portanto o primeiro, o Nightmare on Elm Street, o primeiro, e o Texas Chainsaw Massacre, o primeiro, eu diria que o Texas Chainsaw Massacre é o mais medonho, o mais inesquecível e o mais impactante no cinema de terror. E, ainda por cima, tem uma característica muito interessante, que é parte da violência ocorre de dia, que é um aspecto que é raro nos filmes de terror e prova que o horror não tem tempo, nem escolhe o sol ou a lua. Esse filme até acho que tem um reboot que foi bastante criticado, mas há também pessoas que adoram o filme. Portanto, olhem, juntando aqui a ideia que eu trouxe das sequelas, eu acho que nós poderíamos fazer um próximo episódio, e também se vocês espectadores comentem aqui e digam-nos se estão interessados nisso, fazermos um próximo episódio a falarmos exatamente sobre o Chainsaw e sobre esse reboot, sobre essas continuações, sobre a questão das sequelas. Ou seja, é assim, eu sei que existe. Sim, exatamente, existe. Mas lá está. Felizmente ou felizmente, isso vai depender muito. Exato. Vai depender muito da interpretação. Não é muito falado, mas sim, isso dava todo um outro episódio que promete ficar para uma próxima. Exatamente. Só mais uma coisa, Massacre no Texas, por caso vocês não saibam, existirá uma sequela este ano.
Olha, não sabia. Vai haver uma sequela este ano? Sim, uma sequela que será mais uma vez uma continuação direta do filme original, como já tivemos em 2013. Só que desta vez a minha esperança está maior, porquê? Porque o realizador irá utilizar lentes vintage, já utilizou o filme, já foi filmado, aliás. Utilizará lentes vintage e tentará trazer também de volta a personagem da Final Girl, do primeiro filme. Não, A Sally. não te sei dizer o nome, A mas, Sally. mas que ela está amedrontada, está. Mas a atriz, não é a atriz original, porque a atriz original já faleceu, mas está Pois, uma atriz nova a interpretar o papel. E pelo que Ok. sabe que na produção também está o realizador do remake do Evil Dead, que é, para mim é o melhor remake que já foi Ok. alguma vez feito, que é o Fed Alvarez. E também devemos ter um trailer até ao início de verão, certeza. Vamos estar Vamos lá atentos. ver, com a Vamos estar pandemia. atentos. Mas bem, Bem, pessoal, então fechamos então este episódio. Obrigada a quem esteve aqui a assistir e já sabem, deixem comentários que é para nós sabermos o que é que vocês também querem que nós E sigam-nos nos nossos canais, por E favor. sigam exatamente Sigam nos canal nossos canais. Quintão, o Barreto. Sigam o Rafael no Mega Instagram, que é mega culto, o Barreto também no Instagram, que é @Barreto. Pronto, tudo E isso. a mim, que é o canal Quintão, acho que eu nem sei o meu Instagram. É o canal do Quintão. E não se esqueçam de ir ver o primeiro episódio sobre terror cómico ao canal do Barreto, que é um episódio consideravelmente mais curtinho, porque fomos mais disciplinados. Exatamente. Aqui foi uma balbúrdia. Mas ainda bem. Nós amamos. Slashers, nós temos aqui três É assim, Era nós muito mais tínhamos- amplo o tema também. É. exatamente. E é assim, se nós temos uma thumbnail, como vocês estão aí a ver, espectadores, que diz tudo sobre os slashers, nós tínhamos que abordar muita coisa, não podia Isto ficar aqui é um guia de slashers. Vocês quase conseguem construir uma tese universitária, uma tese de mestrado com o que nós com base queremos. neste, exato, com base neste episódio. Sim, temos aqui desde o avôzinho até ao mais recente. Também, Wrong Turn também pelas pessoas, 2021. falo para mim, acho que também posso falar para vocês, para nos enviar mensagens para o Instagram, para as nossas páginas do Instagram, do Barreto, do Mega Cult, do meu canal, para falarem connosco sobre estes temas, nós estamos todos abertos, somos todos boa gente, como vocês já repararam. É isso. Se gostam Exato, de vídeos estamos mais a tentar. curtinhos, o Pedro e a Rafaela estão cá para vocês. É Nós no verdade. Barreto fazemos produções de 1h30, 1 hora, sobre filmes individuais, tops ou Mas com coisas muita desse qualidade. género. Tentamos, fazemos Mas os com muita possíveis. qualidade. E é Muito isso, obrigado. pessoal. Muito obrigada por assistirem. Até à próxima.